Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Síndico Além da Gestão. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você se tornar um síndico indispensável. Eu sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rieira. E o tema de hoje é a dica de ouro da engenharia para os condomínios. Essa é boa, né? Uma dica. Todo mundo gosta de dica, Todo né? mundo quer saber, né? Mas eu parei para pensar aqui, o que é uma dica? Já parou para pensar o que é uma dica? De forma técnica? Um atalho. Pode ser, é uma boa forma de pensar. Mas eu pensei assim, que uma dica é uma informação que gera valor em um curto espaço de tempo. Opa! Ficou bom, é? Ficou bom, né? Você olhou no dicionário? Não, pensei mesmo. Tá bom. E esse valor normalmente está relacionado com três coisas. Ou ele te gera uma economia, ou ele vai te gerar um ganho de tempo, Que também é uma economia. ou ele vai te gerar um ganho de qualidade, seja na área que você atue, seja na que seja, né? E aí eu fiz uma segunda pergunta. Quem que pode dar uma dica? Quem que está capacitado para dar uma dica? Tem que ser um especialista? Não necessariamente. É claro que uma dica vindo de um especialista tem um certo peso, né? A gente considera que tem um certo peso. Mas uma dica também pode ser dada por uma pessoa que já passou pela experiência e empiricamente recebeu uma informação, testou, validou E passou para frente. É isso que a gente espera que as pessoas façam aqui hoje, que a dica que a gente dê para você seja útil e que você passe ela para frente, né? E eu tenho um exemplo disso muito prático. Eu gosto de cozinha, né? Sou um cozinheiro expert? Não. Sou ruim? Não. Sou bonzinho, né? Mas tem muitas coisas que eu não sei. Então eu fico buscando informação. E daí eu sou um cara que tem extrema preguiça em descascar laranja. Assim, e o que isso tem a ver com engenharia, né? Vamos chegar lá. Eu tenho preguiça de descascar laranja. E gosto de laranja, mas eu tenho preguiça. E eu vi um jeito de descascar laranja que é prático, né? Você pega a laranja, corta os dois polos, né, os dois extremos, certo? Depois você pega a faca, corta de polo a polo até o meio e abre ela. Eu falei, isso não funciona. Aí fui lá, testei, funcionou, é muito mais prático, super rápido, validei e passei a informação para minha mãe, que não tem preguiça de descascar laranja, mas que vai usar. Vai usar, né? Então é mais ou menos por aí que é uma dica. E claro, a gente vai dar dica hoje aqui relacionada com engenharia. Uma dica para o condomínio, né? Mais precisamente para o síndico, né? E por que para o síndico essa nossa dica? Porque a gente considera o seguinte, o síndico, uma vez que o condomínio foi constituído e o síndico recebeu aquilo ali como responsável por administrar, ele é a pessoa que está no centro entre o engenheiro, a engenharia e os condôminos. Então, esse é o cara, né? Você é o cara e você é a mulher que pode utilizar realmente essa dica, é o que vai tirar o valor dessa dica, porque vai relacionar essa informação que a gente vai dar, vai gerar um valor ou econômico, ou ganho de tempo, ou de alguma qualidade, para transmitir esse contato, transmitir essa informação para os condôminos. E isso, normalmente, né, só voltando um pouquinho, normalmente a dica ela gera uma autoridade para quem dá a dica. Exato. Né? Quem dá a dica, a pessoa pega a dica, valida, opa, então esse cara que me deu a dica tem autoridade. Então gera autoridade para você que é síndico, por isso. E lembrando aqui que da parte da engenharia, né? Quando a gente fala da engenharia do condomínio, a gente não está falando no nosso canal aqui, tá? De toda a engenharia, de elevador, não. A gente está falando aqui da estrutura do edifício, né? Então, o que é a estrutura do edifício? É tudo aquilo que mantém o seu edifício de pé. Sem ele, seu edifício não existe. Porque sem um elevador, é chato ter que subir de escada. Mas dá, né? Agora, se ele não tiver pilar, e não tiver outro sistema estrutural que substitui o pilar, já vou falar sobre isso, ele não existe. Ele não fica de pé, né? Então, o que é essa estrutura? Então, a estrutura do edifício é composta por elementos estruturais. Lajes, vigas, pilares, que em caso de estrutura de concreto armado,
paredes estruturais, caso seja um edifício de paredes estruturais. Meio óbvio isso, né? Mas as lajes tem sempre, elas existem sempre. Então, isso é uma estrutura. E como você fica sabendo, então, se o seu edifício é de paredes estruturais ou seu edifício é de concreto armado ou mesmo estrutura metálica, também é muito parecido com o concreto armado em termos de estrutura em si, em termos de elementos estruturais. Você vai lá e vai olhar no projeto estrutural. Se o projeto estrutural tem lá indicação de pilar 1, pilar 2, pilar 3, lá com as dimensões dele, e as vigas indicando ali as dimensões dela, esse é um edifício que a gente chama de aporticado. O mais comum em edifícios residenciais aqui no Brasil são edifícios de concreto armado, mas você também tem edifícios residenciais de estrutura metálica, tá? Mas a indicação vai ser igual ali no projeto. Agora, quando você não tem isso, quando você tem paredes, simplesmente você não tem os pilares e vigas, você tem paredes. Então, o projeto é um projeto, o edifício, né, é de paredes estruturais. Elas podem ser de alvenaria ou parede de concreto. Tá? Isso aí é uma definição de o que é a estrutura e o que é o projeto estrutural. Mas eu imagino que nessa hora, muita gente que está vendo aqui, muito síndico que está vendo aqui, está pensando assim, opa, eu tenho projeto. Mas a gente sabe que tem uma confusão aí entre dois tipos específicos de projeto. Quais são? Tem que ficar bem claro. Existe o projeto arquitetônico e o projeto estrutural. O projeto arquitetônico é aquele que normalmente as pessoas compram, que é a divisão dos espaços. Tá? O que compram visivelmente. Compram visivelmente. É a divisão do espaço. É aquele que foi aprovado lá na prefeitura, que o quarto tem que ter no mínimo X metros quadrados, a sala tem que ter no mínimo Y metros quadrados. Esse é um projeto arquitetônico, que fala que a sala está do lado da cozinha, que está do lado do que for, tá? Para o projeto estrutural, você não vê no projeto aonde está a sala, onde está a cozinha. Ali ele está representado só como carga. Qual que é a carga e aonde tem a carga da parede. Você não enxerga, a parede não está representada ali se ele não for de parede estrutural. Então, ele é simplesmente a representação ali da laje e dos outros elementos, que são as vigas e pilares ou as paredes estruturais. Mas é muito comum ter essa confusão, né? E no arquitetônico, inclusive, você tem dois projetos arquitetônicos, né? Digamos que é o projeto de layout, é um deles, que é aquele onde é colocada a cama, o criado mudo, a mesa, que é o que mostra o que você pode colocar ali dentro. Qual que é a utilização daquele espaço? Quando a pessoa vai comprar o apartamento, quando o proprietário vai comprar, ele olha lá e ele vê assim, poxa, essa cozinha aqui, o fogão cabe aqui, a geladeira está aqui, já está até dimensionado e colocado, desenhado mesmo, né? E daí o cara vai, compra e vai colocar a geladeira dele é 3 vezes maior do que eu que estava lá e não coube. Ou o quarto, né? A cama tá lá com 2 criados mudos, um desenho bonitinho, e o cara compra a cama King, double size, no fim das contas, e não cabe, só cabe a cama no quarto. Só cabe a cama, né? Porque esse layout ele tem uns tamanhos padrões para serem colocados, né? Exatamente para as pessoas terem a noção do que pode colocar ali dentro. É a conversa, né, da arquitetura com as pessoas, com os usuários, com né? Os potenciais compradores. Os potenciais compradores, porque eles sabem, entendem, enxergam um tamanho de cama. Porque é normal, né? Quando a gente compra um apartamento ou vai alugar um apartamento, a gente vê quantos metros quadrados que tem, fala assim, nó, é grande, ou vê o layout, mas na hora que chega naquele espaço vazio, fala assim, não cabe uma cama aqui dentro. Não é? Tá, mas voltando aqui para o foco principal, então, tem essa parte de layout e tem a parte que é, então, a divisão, simplesmente a planta baixa, e tudo isso é projeto arquitetônico, que não se parece em absolutamente nada com o projeto estrutural. O projeto estrutural ele não vai dividir os cômodos. Você tem vigas que estão dividindo ali aquele painel, né? Estão dividindo o pavimento, mas ele
não necessariamente está dividindo os ambientes. Os espaços. Os espaços. É muito comum 2 banheiros juntos nessa divisão de estrutura, ou banheiro junto com quarto, coisas desse tipo. Tá? Digamos assim, que em geral, tá, para um leigo, esse projeto é de difícil leitura, de difícil interpretação. Então, se você pegou um projeto do que você tem aí na sua mão e conseguiu entender ele sim perfeitamente, ou é um projeto arquitetônico, né? Ou você já tem um conhecimento mais avançado de engenharia. Ou o projeto estrutural é de um edifício de paredes estruturais. Que também dá mais visão. Também dá mais visão. Porque o de paredes estruturais, as paredes estruturais, que são a estrutura do edifício, estão exatamente onde estão as paredes arquitetônicas. Salvo alguns casos, que eu vou entrar num detalhezinho aqui, onde a gente tem algumas paredes não estruturais que são normalmente de banheiro, para poder descer tubulação, coisas desse tipo. Coisas de shaft, né? Isso. Mas e por que é válido a gente começar a ter esse entendimento da parte de ter o projeto estrutural? Porque ele vai ter esse projeto, você vai entender ele na frente que ele vai te dar maior controle, segurança e economia, né? Se você tiver que fazer uma reforma no edifício, um reforço no edifício, quem pega o edifício para poder analisar se pode ser feita intervenção, qualquer intervenção que for ser feita, quem pegar o edifício para poder analisar essa intervenção, se ela pode ser feita ou como será feita, ele vai ter que entender aquela estrutura, ele vai ter que entender como que aquele edifício está de pé. E com o projeto, se ele tem um projeto estrutural, ele começa a entrar na cabeça de quem projetou. Ele começa a conseguir entender o que a pessoa que fez o projeto original pensou na hora de fazer o projeto daquele edifício. Né? É como se fosse um mapa. Um mapa é uma boa referência para a gente colocar aqui, porque todo mundo já usou o mapa alguma vez, né? E quando você tem um mapa, você vê assim, como é mais fácil você se locomover em um ambiente, a gente está falando de geografia, se a gente está falando de mapa, né? Dentro de uma cidade, se você tem um mapa, você se locomove melhor. Para um engenheiro, quando ele tem um projeto estrutural, é como se ele tivesse esse mapa e ele consegue se locomover melhor pela estrutura, no caso de ter que fazer uma alteração, ou um reforço, ou uma recuperação daquela estrutura, caso ela tenha tido algum problema, né? A gente pode colocar aqui um exemplo para ficar mais claro ainda com relação ao mapa. Quando você chega numa cidade, vamos pegar aqui uma cidade, sei lá, Paris ou Madrid, ou que seja, você chega e das cidades europeias normalmente tem uma rede de metrô ampla, né? E a primeira coisa que a gente faz como turista é ir numa casa de informações, certo? E buscar o mapa do metrô da cidade. Porque ali você vai pegar o mapa e falar, poxa, da estação tal, eu quero ir em tal lugar, pego o metrô daqui até aqui, faço a conexão aqui e tal, beleza, não é isso? E se eu tenho isso, eu me locomovo melhor. Agora, se eu não tenho isso, como é que eu vou fazer? Vamos considerar que a rede de metrô existe, mas o mapa não. Você vai ter que começar a partir do momento que você começa a usar, prestar atenção em qual caminho que eu passei. Desci, peguei a estação tal, desci na outra. Estudar e você vai acabar montando esse mapa, né? Você vai desenhando o seu próprio mapa, mas dá mais trabalho. Dá mais trabalho. É claro que dá mais trabalho. É possível de fazer, mas dá mais trabalho. E aí a gente entra no conceito que a gente quer com esse exemplo. O que acontece, né? Quando a gente tem que fazer um reforço, uma reforma, qualquer análise em cima da estrutura que já está construída, ou a gente tem o projeto, porque a gente tem noção dele, ou a gente tem que pegar e fazer um levantamento de toda a estrutura. É diferente de fazer uma inspeção. Fazer uma inspeção, você vai caminhando pela estrutura, observando todos os elementos estruturais, se eles têm algum indício de alguma patologia, traduzindo patologia, problemas. Se ele tem alguma fissura, alguma mancha,
coisas desse tipo, algum sinal de que alguma coisa não está legal. Então isso é uma inspeção. Isso daí não está eliminado se você tem um projeto, tá? Isso aí tem que ser feito sempre que for fazer qualquer alteração, né, na edificação, ainda que seja para o bem, tá? Um reforço ou uma recuperação, tem que ser feita uma inspeção. E só reforçando aqui um ponto, que quando você faz uma inspeção, você não está olhando só e exclusivamente os elementos estruturais. Sim, você está olhando o todo, né? Porque tem sinais de um problema estrutural que podem ser vindos de um elemento não estrutural. Não estrutural. Então, uma inspeção ela é nesse sentido. Nesse sentido. Agora, se você tem o projeto, você faz só a inspeção. Se você não tem o projeto, além de sair identificando aonde você pode ter algum problema, tem que sair medindo todos os elementos, todas as distâncias entre um pilar e outro, qual que é a dimensão, a largura do pilar, qual que é a altura, tem que sair medindo uma série de coisas. E para ir desenhando esse seu mapa. E isso, por exemplo, quando você está na garagem, é fácil de enxergar. Uhum. A estrutura está visível na garagem, né? A gente consegue enxergar os pilares, a gente consegue enxergar as vigas, mas dentro do edifício, dentro das unidades habitacionais, muitas vezes é super difícil de conseguir enxergar, porque está ali escondidinho dentro da parede. Uhum. Né? A parede está escondendo as vigas e os pilares. Você não consegue enxergar, não aparece, não tem aquela bonequinha na porta, sabe? Não aparece nada. Em edifícios mais baixos, normalmente, a estrutura, eu falo a gente, engenheiros que fazem projetos, consegue esconder muito bem a estrutura dentro das paredes. Que é tudo que o arquiteto quer, né? Que é tudo que o arquiteto quer. Edifícios mais altos, aí por uma série de situações de vento, por exemplo, de carga que é muito mais alta, né? O peso do edifício alto ele é muito maior do que um edifício mais baixo, você acaba não conseguindo esconder todos os elementos. Principalmente os pilares, eles acabam aparecendo mais. Mas um edifício mais baixo, onde as cargas são mais baixas, ele acaba ficando totalmente escondido. Então fica difícil de enxergar dentro do edifício aonde estão esses elementos, né? Então fazer esse levantamento custa, porque aí não é só uma trena, né? Uma trena e uma prancheta para poder anotar. Você começa a precisar de equipamentos de detecção de aço dentro da parede. Vamos esclarecer isso aqui, né? Porque uma coisa é você desenhar o que está do lado de fora e o que está visto, certo? Você vai lá, dimensiona, tem um pilar aqui, poxa, é 20 por 40, é 40 por 40, mas e o que tem dentro do pilar? Porque a gente está falando aqui de estrutura de concreto armado, né? Ou mesmo que seja de alvenaria estrutural, em alguns pontos você vai ter barras de aço passando ali, né? Você tem que identificar em quais são esses pontos. Exato. Né? E além disso, tem outras informações que são muito válidas para você trabalhar, como por exemplo, qual que é a resistência desse concreto? Ou seja, traduzindo, quanto peso esse concreto que está ali suporta? Porque eu sei que muita gente pode pensar que é tudo igual, mas não, o mesmo pilar que tem uma seção aí de 40 por 40 pode suportar mais ou menos carga em função da qualidade daquele concreto que foi colocado ali. Eu acho que eu iria além, né? Não é qualidade. É uma sutileza para a gente conseguir explicar. Né? Não consegui explicar. Mas da capacidade resistente que ele foi desenvolvido para. Porque às vezes não significa que um concreto com menos resistência ele não seja um concreto de qualidade. Exatamente. Ele é o da melhor qualidade para aquele caso. Exato. Acho que fica mais claro assim. Acho que com o tempo, e se você segue a gente mais continuamente, você vai acabar entendendo essa questão, mas é que a gente fica procurando não entrar tanto em partes técnicas, né? Mas às vezes é praticamente impossível, né? Mas seria como ter um exemplo aqui que a gente não tinha preparado, capacidade de resistência mesmo, né? Sim. Uma mesma dimensão pode suportar mais carga ou menos carga, dependendo do que foi projetado. Esse aqui é o ponto. E
E isso, né, você ter essa informação pode reduzir na hora de ter que fazer qualquer alteração na estrutura, pode reduzir a quantidade de ensaios que você tem que fazer. E se reduz a quantidade de ensaios que tem que ser feita, melhora melhora o caixa lá do condomínio na hora que tem que fazer, né? É como se esses parâmetros fossem, por exemplo, o grupo sanguíneo e o RH, né? Se a pessoa já tem tem ali a informação, qual que é o tipo sanguíneo dela, o fator RH, ela não vai precisar lá na frente fazer uma análise de sangue para poder determinar ele. Vamos colocar um caso assim, a pessoa teve um acidente, e aí ela chegou no hospital e tem lá na carteirinha dela lá qual que é o fator sanguíneo e RH, e ela está desmaiada. O médico não vai perder tempo fazendo esse ensaio, ele vai lá e vai aplicar o sangue na pessoa e pronto. Ganha tempo. Transfusão, ganhou tempo. Então é a mesma situação, e para várias coisas, né? Você não precisa, tem vários problemas de saúde que você não precisa saber o fator RH, o grupo sanguíneo, porque tá tudo igual, né? Então o que acontece? Ter essas informações dá muito mais controle para você, para saber o que pode ser feito no edifício, né? E para você passar essa informação para o engenheiro na hora de ir fazer, né? Fazer qualquer alteração. Agora, vamos trazer uma plausibilidade aqui, né? Porque a gente falou para as pessoas tem que fazer os ensaios. Poxa, mas então tudo isso que vocês estão falando aí, Johnson e Tatiana, é possível ser feito? Né? Existem equipamentos que efetivamente vão te mostrar quais são as barras de aço que estão ali dentro da sua estrutura. Isso é fato, um raio-x mesmo. E tem ensaios que vão te falar qual que é a capacidade do concreto que tem ali, quanto de peso que aquele concreto que tem ali aguenta, né? Alguns desses ensaios, eles são superficiais, usa o equipamento, passa no pilar, tudo bem. Outros, talvez tenha que fazer uma extração, e aí tem que furar e tirar um pedaço mesmo, fazer uma biópsia, como se fosse fazer uma biópsia, para ver o que tem ali, né? Para poder identificar. E aí a gente, só para exemplificar, né? A gente já teve casos em que a gente pegou e eliminou vários ensaios para serem feitos. Exatamente porque a gente tinha a informação de projeto. Um edifício, eles queriam que a gente foi atuar prestando consultoria, dando laudo, se poderia ser feita alteração. O edifício funcionava antes como um hospital e depois ia funcionar como clínica odontológica, né? E aí a gente fez uma inspeção em todo o edifício, identificou que os elementos estruturais no geral estavam assim, em perfeito estado, não tinha nenhum problema, nenhum indício de que a estrutura não estava suportando a utilização dela, né? Quando a gente tem essa informação do que era e o que vai ser, a gente consegue comparar qual que é o peso que tem que ser considerado em cima da estrutura para essas duas utilizações. Nesse caso, era exatamente o mesmo peso que tinha que ser considerado. Porque a grande preocupação, eu me lembro, que era o peso das cadeiras de dentista. Né, que eram muitas cadeiras, umas do lado da outra, e, se não me engano, pesava 150, quase 200 quilos. Se eu não estou falando nenhuma besteira, espero que não tenha nenhum... Se tiver algum dentista, né, pode me corroborar aí essa informação. Mas isso era equivalente ao que tem que ser considerado para o hospital, que foi a identificação de início, né, que a gente conseguiu identificar que efetivamente, conseguiu ter documentos que comprovassem que ali efetivamente funcionava um hospital antes. Então, que ele foi projetado lá no seu início para o hospital. Como tinha essa equivalência, que diferença faria, então, se eu estou trocando peso 6 por meia dúzia, não faz diferença e toda a estrutura está perfeita, assim, olha, ela está suportando esse peso, então se ela está suportando o peso anterior, ela vai suportar o peso novo, que é exatamente o mesmo. Que corresponde. Então a gente conseguiu eliminar uma série de ensaios que deveriam ser feitos. E ganhar o tempo para a execução da obra. E ganhar o tempo para a execução. Então a gente já pôde liberar a execução da obra logo em seguida.
né? Trazendo essa informação para a nossa vida prática no dia a dia, dentro de uma unidade habitacional, né, de um condomínio, seria mais ou menos como, por alguma razão, um condômino quer trocar a cerâmica da sala por a cor da cerâmica, né, o porcelanato. Exatamente. O porcelanato dele é preto, ele quer colocar um porcelanato branco. E a mesma marca, mesma dimensão, mesma espessura, tudo igual. Nesse caso, não tem uma necessidade de verificar se vai suportar ou se não vai suportar. Porque é exatamente o mesmo peso, está trocando a cor. Só lembrando, né? Não colocar um sobre o outro, tirar o existente para colocar o novo. Isso é fundamental, né? Olha só, a gente está falando, retirou um, colocou o outro, certo? Isso é igualar pesos. Se você deixa o que está e coloca por cima, você está aumentando a carga. Aí ela pode não suportar. Pode ser que a laje não suporte. Então esse foi um caso que a gente trocava 6 por meia dúzia. Um outro caso, nós tínhamos também, era mudança de utilização de uma edificação, só que nesse a gente tinha grande parte do projeto original. Né? Esse a gente tinha o projeto mesmo. Esse anterior a gente tinha a comprovação simplesmente de que ali funcionava um hospital antes e agora ia funcionar um consultório. E esse outro a gente tinha todo o levantamento, a gente tinha pelo menos uma parte do projeto, a principal parte do projeto, a gente tinha ela, e tinha uma mudança de utilização também. Então a gente conseguiu ir verificando todas as partes do projeto, aonde essa alteração estava ok, aonde não estaria e o que teria que ser feito. Também sem precisar de ficar fazendo uma série de ensaios, porque a gente sabia que aquele que estava calculado, aquele que estava projetado, da forma que ele estava projetado, a gente fez toda a inspeção e estava suportando o que foi projetado. Então, assim, até aqui a gente consegue chegar, o que passar desse peso que a gente está colocando aqui em cima, a gente vai ver se ele tem alguma alteração significativa, e aí a gente tem que fazer um reforço, ou os locais que não tem. E só para completar, algumas partes não precisaram de reforço e outras partes precisaram de fazer reforço. Foi. Né? Mas, então tá. Aí a gente chegou nesse ponto aqui dessa conversa nossa, o síndico que está ali já foi ali nos papéis dele, olhou e tal, pegou o projeto. Aí pegou e já viu, opa, esse aqui é o arquitetônico. Se eu não tiver os projetos... Se eu não tenho projeto, como é que eu faço? Entre em contato com a construtora. A construtora, ela tem que ter esses projetos. Ela é a proprietária dos projetos. O projeto é contratado do engenheiro, né, do engenheiro da parte de estruturas, de um escritório de projetos. Nem sempre o escritório de projetos está na construtora. Antigamente ainda existiam mais construtoras que tinham escritório de projeto. Hoje em dia já é mais raro isso. É mais comum que se terceirize essa parte de projetos. Então, o escritório de projeto, ele é contratado pela construtora para poder fazer o projeto. E ele, então, vende este projeto para a construtora. Ele é autor do projeto, mas a construtora é a proprietária do projeto. Então, o projeto é dela. Então, ela é que tem que passar esse projeto para você. E por que a gente está falando isso? Porque a gente sabe que é muito comum quando os condomínios vão buscar esse projeto, principalmente quando a gente recomenda isso, eles vão buscar com as construtoras esse projeto e a construtora tenta se eximir dessa situação e fala, olha, tem o nome do projetista lá no manual do síndico, você entra em contato com ele e ele te passa o projeto. Está errado, tá? É a construtora que é proprietária, ela é que tem que te passar. Se você quiser entrar em contato com o projetista, você pode até entrar e ele, em algum caso, pode até te passar o projeto. Tudo bem, se ele passou. Agora, ele pode perfeitamente, e eu acho muito importante a gente falar isso, ele pode perfeitamente se negar a passar esse projeto, como nós nos negamos a passar esse projeto. Sim. Porque esse projeto não é nosso mais. Esse projeto é da construtora. Então, tem que ir, o caminho correto é a construtora passar para o condomínio. E o condomínio pode exigir esse projeto. Esse projeto, uma vez que a construtora entregou o condomínio, entregou o edifício, esse edifício é de propriedade
de outras pessoas, né, do condomínio que foi constituído, né, e esse condomínio ele tem que ter esse projeto, por segurança mesmo, né, por todas as situações que a gente comenta aqui. Então, caso a construtora se negue, né, ela por alguma razão não queira apresentar o projeto, ou fala que não tem, o que seja, tá? Você como síndico, você pode solicitar, inclusive judicialmente. Nós já vimos casos assim, foi mandada uma carta extrajudicial para a construtora, justificando a situação, né? E a construtora, no final das contas, entregou o projeto. Por quê? E eu posso te dar um argumento muito bom para isso. Porque hoje o condomínio ele tem que seguir a norma de reforma, que é a 16280, NBR 16280. E para seguir essa norma, você tem que ter o projeto original do edifício. Claro que vão ter situações de prédios muito antigos e tal, que é outra situação. Mas principalmente os condomínios novos e os que as construtoras ainda existem, você pode conseguir e ela não pode se negar a te dar esse projeto. E o melhor momento de pedir esses projetos para a construtora é exatamente quando ela está entregando o condomínio. Está passando o condomínio das mãos dela para as mãos do responsável legal, né? Para as mãos do síndico, que é o responsável legal, para as mãos da assembleia, do síndico, do condomínio em si, do que foi constituído. Então, está saindo da mão dela para a mão dos proprietários daquela edificação naquele momento. Mas é claro, nem sempre você consegue pedir isso naquele momento. Você já está atuando aí e fala assim, não, já tem um tempo que eu estou nesse edifício, já foi entregue há 5 anos, como que eu faço? Solicita agora. Né? É o melhor momento que a gente fala assim, o primeiro melhor momento é quando está sendo constituído. O segundo melhor momento é agora, tá? Então coloca toda essa situação, fala, olha, eu tenho que cumprir uma norma de reforma. Então qualquer coisa que for feita na edificação tem que ser documentada, tem que ter um histórico de tudo que é feito. Para eu conseguir fazer isso, para eu conseguir liberar, né, ainda que eu vou passar para um outro engenheiro liberar obras, é necessário ter toda a documentação, é necessário ter todo o projeto de todo o edifício. Né? Agora, não consegue, a construtora já desapareceu, o edifício é muito antigo, vai fazendo um caixa para fazer o levantamento dessa estrutura. Porque se em algum momento for necessário fazer alguma recuperação na estrutura, isso não vai pesar tanto para o caixa do condomínio. Se você já vem fazendo vem fazendo esse caixa, na hora que o caixa que foi feito é suficiente para poder fazer esse levantamento, contratar pessoas capacitadas para poder fazer o levantamento dessa estrutura. Só fazendo umas considerações aqui, quando a Tatiana fala que o melhor momento, né, para poder pedir esse projeto é quando está constituindo o condomínio, a consultora acabou de entregar, é porque nesse momento ela não tem como dizer, eu não tenho, perdi o projeto, porque se é um prédio mais antigo, pode, tá procurando, vai achar, vai não sei o que, e fica dando a barrigada, né, fica empurrando. Mas nesse momento, cara, você acabou de construir, pelo amor de Deus. Você tem que estar com ele aí, então eu quero ele para mim, né? E preferivelmente se tiver em formato digital, né? Sim. Porque isso facilita demais. O formato digital facilita muito. Hoje, né, todos os projetos são feitos no computador, em formato digital, não é feito à mão mais. Então, se tudo estiver no formato digital, facilita, agiliza o processo para quem vai fazer a conferência, para colocar ele no programa que ela está acostumada a utilizar, para poder reproduzir toda a estrutura, para poder ver o que cada uma das alterações vai ter de impacto. E aí, o seguinte, todas as formas, não conseguiu nada, tá fazendo caixa. O projeto arquitetônico, ele ajuda, ele não resolve o problema, mas ele ajuda. Por quê? A gente já tem umas dimensões básicas, já tem distância entre paredes ali no projeto arquitetônico, que isso aí ajuda na hora de reproduzir o projeto estrutural. E o projeto arquitetônico, esse sim, você consegue na prefeitura da cidade, porque o projeto arquitetônico ele tem que ser aprovado pela prefeitura. Então, exceção de que aconteceu alguma coisa na prefeitura e as edificações muito antigas, perderam-se os documentos, a prefeitura normalmente tem que ter esses documentos, porque ela solicita
que seja registrada na prefeitura todas as edificações. Então ela tem esse projeto para poder ser aprovado. Então se não conseguiu nada, solicite na prefeitura o projeto arquitetônico, né? Vai ser uma cópia do projeto arquitetônico, porque isso já vai ajudar na hora de fazer um levantamento, na hora que o outro engenheiro for atuar, for fazer o levantamento. Esse levantamento, né, a Tatiana estava explicando que é um caso onde o edifício é mais antigo, a construtora de repente já nem existe mais, e de repente até os moradores desse condomínio já são mais antigos também, estão ali há muito tempo, e podem questionar, falar, poxa, mas tem tanto tempo que eu moro aqui, nunca precisou disso, e para quê, e não sei o quê, como é que funciona isso, né? É porque a vantagem de você já começar a fazer o levantamento e desenhar esse mapa da sua estrutura é que em algum momento, certamente você vai precisar disso. Então você tem duas opções. Ou você tem que fazer isso às pressas, na hora que você precisar, ou você pode fazer com tempo, que é como a gente está sugerindo aqui, que você já faz um caixa tanto econômico, sim, né, como você faz um caixa, entre aspas, de tempo, porque você tem essa informação já toda desenhada com um tempo antes de que em algum momento você efetivamente precise por uma razão de reforço estrutural, né, ou de alguma alteração que vocês desejem fazer. Porque isso é fato. Se você tenta contratar um engenheiro para fazer o levantamento desse da noite para o dia, se a pessoa se propuser a fazer, que em muitos casos a gente não se propõe a fazer isso, né, da noite para o dia, ele vai te cobrar muito mais caro. Ele vai precisar de colocar várias pessoas ali para poder fazer esse levantamento, né? Para conseguir em pouco tempo, ele precisa de várias pessoas juntas. Ele precisa de subcontratar. Os ensaios também não são muitas pessoas que realizam esse tipo de ensaio. Que têm equipamento e que realizam o ensaio. Então são coisas que assim são possíveis de ser feitas, claro que são, mas quanto mais antecedência você planejar isso, você preparar, melhor, né? Fica mais tranquilo. E aí já fica uma questão. O projeto estrutural, a prioridade do projeto estrutural são as formas. Guarda esse nome, anota esse nome aí. O projeto estrutural, ele é muito grande, tá? Você tem muitas pranchas. O que é a prancha? A prancha é aquele papel aonde tem todos os desenhos do projeto, tá? É onde está representado ali. Cada papel daquele grandão é uma prancha. O projeto arquitetônico, normalmente você tem poucas pranchas, porque ele tem mostrando qual que é a divisão dali do pavimento, aonde estão as paredes, mostrando como que é a implementação, então aonde que o edifício, a torre está com relação ao terreno como um todo, coisas desse tipo. Então, o projeto arquitetônico, ele tem poucas pranchas. Já no projeto estrutural, ele tem muitas pranchas. Então, ele tem as pranchas de formas, que é exatamente essas que eu comecei a explicar, que é aonde tem quais são os pilares, quais são as vigas, quais são as lajes, qual que é a distância de um pilar para o outro, qual que é a distância de uma viga para outra, qual que é a largura da viga, a altura da viga, qual que é a seção do pilar, qual que é a espessura da laje. A forma é onde tem essas informações. Mas o projeto estrutural como um todo, ele tem o projeto de cada um dos pilares em cada um dos pavimentos, aonde vai mostrar quais são cada uma das barras que estão ali dentro, quantas barras são, qual a dimensão dessas barras, né, a bitola dessas barras. Vai mostrar todos os pilares, vai mostrar todas as vigas, vai mostrar todas as lajes. Então é um projeto enorme, um projeto muito grande. Mas tendo as formas, que é o projeto que, batendo o olho assim, é o que mais parece com o arquitetônico. Tá? É o que mais parece com o arquitetônico, é o de formas. Ele não vai ter as paredes ali nele, mas ele tem aquela área, ele mostra ali o pavimento. Tá? Esse é o projeto principal. Esse é o que você tem que brigar mais, porque com ele, o engenheiro que for analisar toda a estrutura, ver o que pode ser feito, ele já começa a ter uma informação. Igual esse caso que eu falei que a gente fez a alteração, que a gente tinha o projeto, a gente não tinha 100% do projeto, mas o projeto de armação, tá? De quais são as barras de aço colocadas em cada um dos elementos estruturais. Mas a gente tinha todas as formas. Então a gente sabia a seção de
todos os pilares, desde lá do pavimento térreo até o último pavimento. A gente sabia todas as vigas que passavam em cada um dos pavimentos, com a largura dela e a altura dela. A gente sabia a espessura de todas as lajes. Então, daquele jeito, foi possível reproduzir aquele para uma situação, fazendo a consideração do que ele foi projetado inicialmente, para depois fazer a comparação com o que ia ser a utilização nova. Então, esse é o principal. Desculpa pela confusão, o excesso de explicação ali atrás, né? Tá. Mas então, se o pessoal chegou até aqui agora, até esse momento, né, com essa profundidade toda de informação técnica, tá querendo saber. Então, qual que é a dica? Eu acho que ele já percebeu que a dica, então, tenha o projeto estrutural. E a gente vai um pouquinho além. Tem todos os projetos. A gente está falando aqui da nossa parte de estruturas, claro, né? Mas quem for pegar, né, o engenheiro da parte hidráulica, o engenheiro da parte elétrica, que for pegar, precisar de fazer qualquer alteração no seu edifício, também ter o projeto de cada uma das disciplinas ajuda demais a conseguir entender o que existia ali e saber atuar para poder fazer as alterações que forem necessárias. E mesmo para fazer manutenção, né? Para manter para fazer manutenção todo em dia, não é isso? Esse projeto, o projeto vai dar 3 coisas, né? O estrutural. Estrutural. Controle, segurança e economia. E eu acho que se você é síndico profissional, se tem 3 coisas que você quer, são essas, né? Controle, segurança e economia, né? Então é isso. Fica aí essa dica para você. Esse foi mais um programa Síndico Além da Gestão. Sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. Até mais. Até a próxima.